E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Eliezer e hoje, não sei se vocês lembram, no vídeo passado eu falei que a gente ia fazer uma viagem e realmente nós vamos fazer uma viagem e uma parte da viagem começa antes mesmo da viagem, que é organizar todas as coisas que você precisa levar para a viagem. E hoje o vídeo é sobre isso, mais ou menos algumas dicas do que você precisa levar para uma viagem de moto, mas obviamente temos que lembrar que, no caso, este vídeo é sobre o que eu vou levar, porém dependendo do local que você for, a distância, você vai precisar de outras coisas, ou talvez não vai precisar de algumas coisas que eu vou colocar aqui, né? Como vai ser visto aqui, eu vou explicar certinho para que cada coisa serve e aí você analisa se você precisa ou não, porque obviamente viajar é bom, mas tem que ser com muito planejamento, com equipamentos corretos, né? Porque aí a viagem fica melhor ainda do que se você fizer de qualquer jeito, né? Então é isso aí, vamos pro vídeo, vamos acompanhar certinho tudo o que você precisa, ou no caso eu vou precisar para viajar de moto, numa tranquilidade boa. Obviamente a viagem tem que ser boa, com equipamentos bons, a viagem fica muito melhor, muito mais segura e muito, posso dizer, prazerosa. Como vocês podem ver, tem bastante coisa aqui, mas ainda está faltando coisa, que eu vou explicar certinho o que está faltando e talvez o que você pode acrescentar. Lembrando que essa viagem que eu vou fazer não vai durar muito tempo, né? Dá para fazer em um dia, então eu não vou precisar, tipo, dormir e continuar a viagem. Eu vou começar no dia e terminar durante o mesmo dia, então já evita muitas coisas. Na verdade, a primeira coisa, acho que é essencial, que se tratando de viagem, você tem que ter um bom suporte de celular. Eu tô usando esse aqui faz muito tempo, ele é de metal, você pode ver que ele tá funcionando super bem. Eu tirei ele da moto porque eu não tô usando, porém ele é muito bom, você pode ver que ele até deu uma descolorada, né, deu uma diferencinha no tom, mas ele funciona muito bem. Recomendo sempre, peça de qualidade, e no caso esse daqui eu comprei lá na China, faz tempo já, faz mais de 2 anos e tá super bem, usei bastante ele. Hoje eu não uso tanto, porém, com certeza eu vou colocar ele no guidão da moto. Você pode ver que tem essa borrachinha aqui que, dependendo do guidão, você coloca outro adaptador. Mas aqui, no caso a marca, você vê, né, você escolhe a marca de preferência. Obviamente esse equipamento não é dos mais baratos, porém, é como eu disse, ó, é um equipamento de qualidade, tem muitos ajustes, você consegue usar ele na vertical, você pode usar ele na horizontal, seu celular, você consegue escolher o ângulo e tal, muitas opções para você utilizar, e recomendo bastante esse daqui. Vai estar o modelinho aí na descrição, caso você queira pesquisar, porque eu não lembro, realmente eu não lembro, mas até lá eu vou conseguir lembrar, porque tá tudo na internet, é muito fácil de achar também, tem vários modelos dessa mesma marca, então se aventure, pesquise bem, porque sempre vai ter um modelinho bom, às vezes numa promoção e tal, e é muito recomendado porque esse aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, ele é preso aqui, e quando o celular tá preso, realmente ele não sai, pode passar por buraco, pode trepidar, que o celular fica bem firme. Realmente, obviamente, você tem que sempre prestar atenção na fixação, né? Não adianta nada o suporte ser bom, mas você fixar errado aqui no guidão, ou não apertar corretamente aqui, porque senão não vai ter, tipo, função real mesmo. Outro item muito importante que todo mundo que anda de moto tem que ter é luva de proteção, principalmente luva fechada. Isso aqui independente se tiver frio, se tiver calor, pegou pista, a gente sabe que é muito importante a proteção na mão, principalmente porque a gente não sabe a hora que a gente vai cair, né? E a primeira coisa que vai no chão, a gente costuma colocar a mão no asfalto. E, obviamente essa daqui, vocês podem ver que é uma luva simples, é da X11. Isso aqui, rapaziada, não é questão de marca, isso aqui
Você pode escolher o modelo que você quiser, mas ó, priorize por luvas que tenham proteção, como essa daqui. Você pode ver que tem uma proteção boa. Ela tem touch, então você consegue mexer no celular. Não é muito legal, vou falar para você. Essa daqui da X1 não é tão interessante, porém é utilizável. Realmente ela é boa para viajar e proteção até que ok. No dia de frio talvez ela não é tão boa, porém dá para colocar outra por baixo. Mas o importante é usar uma luva, porque suas mãos têm que estar protegidas e, obviamente, se você não usa, normalmente você não vai acostumar logo de primeira, porque realmente muda muito a questão de andar de moto com luva. Porém, com o tempo você acostuma, então é por isso que é legal você usar isso aqui antes de viajar, se acostumar, porque depois na viagem vai ser muito importante você ter essa luva ou então qualquer outro modelo de luva. Outro item muito importante que vocês podem ver aqui, depois a gente fala disso, porém já é óbvio nisso aqui, esse daqui, para quem não tem baú, porque baú é uma alternativa muito mais interessante na minha opinião, porém realmente o custo que tem para ter um baú, principalmente um baú de qualidade, é muito caro, levando em consideração às vezes que você vai viajar, poucas vezes talvez não compensa você ter um baú. Porém, lembrando que a gente vai viajar, pelo menos eu, sozinho, então não vou precisar usar o banco do passageiro, que justamente eu vou utilizar esse saco estanque aqui. Também, obviamente, não estou falando marca, porém esse daqui da Guepardo me surpreendeu, né? Tem 40 litros esse daqui, você pode ver que eu já usei ela, porém tá bem resistente, está bem íntegra, e ela, como o nome diz, estanque, né? Se você fechar aqui, você vai enrolando aqui, trava, não entra água, você pode molhar, pode chover, pode jogar debaixo do chuveiro, tudo que tiver ali dentro do saquinho estanque não vai molhar, pelo menos obviamente se não tiver nenhum furo, nenhum rasgo, mas ele é bem resistente, tem que tomar cuidado obviamente, porém é muito importante você levar roupa, eletrônicos, qualquer coisa que não é interessante molhar. Outro item muito importante que até complementa esse, né, são essas cordinhas aqui que prendem justamente malas e os sacos estanque, bolsas no banco da moto, que obviamente isso daqui quem anda de moto costuma ter, então né, até para o dia a dia é muito interessante, e para viagem também é muito importante, talvez ter 2 ou até mais desses daqui, porque você nunca sabe, né, às vezes a mala vai ficar muito grande, e obviamente, rapaziada, tem que saber montar a mala para ela ficar firme, não ficar balançando, não atrapalhar na pilotagem, porque dependendo da forma que você monta, ela pode atrapalhar na hora de você fazer a curva e até mesmo na visibilidade traseira. Outro item importante, aqui é para segurança, obviamente, nós sabemos que o Brasil não é um país muito amigável com motos e tal, né? Com itens em geral. A segurança tem que ser levada em conta. Esse aqui é uma travinha para disco. Tem um vídeo que eu falei também sobre isso. Porém é simples, travou aqui o disco. Obviamente para quem tem moto com freio a disco. Porém se você não tem moto com freio a disco, tem outros tipos de trava. Então eu recomendo, se você for deixar a moto na rua, durante a viagem, você comprar um desse aqui. Outro item importante, dependendo ainda mais se você for fazer uma viagem longa, é muito interessante também, isso aqui não é obrigatório nem nada, né? Até o momento foram itens muito importantes, porém, que eu acho que é obrigatório mesmo é só a luva, o suporte de celular. Obviamente, se você souber a rota, pode ser desnecessário também, mas é muito interessante. Vamos supor que você não sabe corretamente e tal a rota, você ter esses 2 itens aqui vai ser muito interessante. Agora aqui depende também, obviamente, da distância. E esse aqui também é um bom complemento, é um power bank depende da capacidade que você comprar, depende também do valor que você consegue gastar com esses equipamentos, lembrando que não é barato, nada disso aqui é barato, e o ideal é você montando aos poucos, né, se você não tem condição.
Eu comprei isso, depois eu comprei... Na verdade eu comprei suporte primeiro, comprei o saco estanque e fui comprando. Esse aqui foi a última compra que eu fiz, esses dois aqui, porque foram coisas que eu vi que eu ia precisar se eu fosse viajar de novo, e agora eu vou precisar. E para facilitar a minha vida, né, rapaziada? A gente tem que buscar facilitar a nossa vida para aproveitar melhor a nossa viagem. Então, um carregador portátil, independente da marca também, ele vai te salvar às vezes de ficar na mão sem bateria, que é muito importante você ter bateria às vezes para o seu celular, no meu caso também para a câmera. Então não é legal às vezes você ter que ficar dependendo de parar num lugar e carregar, enquanto eu posso carregar enquanto eu estiver andando. Realmente coloco ali na bolsa, conecto ali, deixo o celular ali na bolsa. Ou então, ó, por exemplo, esse microfone, que é outro detalhe interessante. Quem faz gravação, vídeos e tal, esses tipos de microfone aqui também são muito interessantes. Até estou utilizando ele, que é o microfone de lapela, que dá para utilizar, né, carregar com esse carregador. Dá para carregar celular, bateria, essas câmeras, bastante coisa. E ele tem uma capacidade boa. Esse daqui tem 20.000 mAh. Tem opções de 10.000 e aí depende realmente, como eu falei, do preço que você consegue pagar. Microfonezinho, isso aí é mais para quem realmente vai gravar, né? E eu acho interessante para quem for gravar, igual no caso, deixar separadinho as coisas, por exemplo, parafuso, cabo, tudo bem separadinho, para você às vezes na hora de desmontar, montar, você saber, se tiver um saquinho vazio, você sabe que tá faltando alguma coisa. E obviamente é legal também aquelas cases que você coloca tudo certinho, porém no caso eu não vou ter essa case ainda, porém a gente improvisa, né? Nós temos que improvisar com o que a gente tem, ele prioriza algumas coisas, porém não dá para fazer tudo de uma vez só, né? Outro detalhe importante, né, como você já sabe, capacete tem que ser capacete, não, obviamente não tem que ser capacete caro, porém de prioridade, né? Como você vai viajar, é importante que o capacete seja fechado. Aí marca, modelo é relacionado também com o seu poder aquisitivo que você vai ter para comprar o capacete. Modelo você escolhe com gosto pessoal, porém priorize capacetes de marcas conhecidas, com qualidade boa, porque isso aí vai te dar mais conforto, vai te dar mais segurança. E até a questão da ventilação aqui, você pode ver que ajuda bastante para viajar. Se for um dia frio, talvez não, porém num dia calor, essas entradas aqui realmente faz diferença. E outro detalhe que faz muita diferença para você viajar é justamente uma jaqueta apropriada para o motociclismo, né, para utilizar andando de moto. E no caso, essa aqui é a minha última aquisição, já pensando obviamente nessa viagem, porém no contexto geral, acho que todo mundo que gosta de moto, anda de moto, precisa pelo menos ter uma jaquetinha. Essa daqui também é da X11, combinando com a luva ali, não foi de propósito, porém quem conhece sabe que a X11 tem equipamentos bons, com um custo-benefício também interessante. A gente sabe que se for pensar em qualidade, o preço sobe muito. Às vezes a X11 é a realidade de muitos brasileiros que obviamente não tem condição de dar 3.000, 4.000 em um par de jaqueta e luva. E aqui você consegue ter uma experiência boa. Obviamente não vou dizer que é a mesma experiência, porém você pode ver que esse aqui é o modelo Super Air, então ele é ventilado, bom para os dias mais quentes, porém você consegue colocar uma roupa por baixo, que você consegue se aquecer. Tem proteção aqui nos ombros, aqui nessa parte também, e a parte das costas também tem a proteção. Obviamente é muito interessante você comprar essas jaquetas com essas proteções, né? Obviamente se não tiver, o importante é que suas mãos aqui, seus braços estejam cobertos, para evitar também, às vezes, se você vai cair,
você cair e não ralar toda a pele e tal, também porque é muito desagradável. E também a questão do vento, pedrinhas, qualquer coisinha que bater, você vai estar muito mais protegido com uma jaqueta dessa. E ela tem bolsos aqui, impermeáveis, obviamente você tem que deixar ele fechado, né? A jaquetinha tem qualidade, obviamente tem modelos mais baratos, tem modelos mais caros, e aí a mesma coisa que eu falei com todos esses itens, depende muito de como você está financeiramente e também a questão do seu uso, né? Às vezes você não vai gastar 3.000 numa jaqueta, porém a gente tem que usar, então a gente compra aqui, a gente consegue. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do que eu mostrei aqui para vocês. Obviamente tá faltando algumas coisas, como por exemplo, se você usa moto com pneu sem câmara, é muito importante você levar aqueles kits de remendo, com aquele remendo que eu falo, aquele macarrãozinho. E se você também tiver a moto com câmara de ar, também aquela questão do remendo, obviamente você vai ter que saber fazer, independente dos dois modelos, porém é ideal que você ou saiba ou pelo menos você leve, porque talvez você conheça alguém ali que te ajude na hora e aí já vai te ajudar bastante. Ferramenta também, pode ser a ferramenta, o kit de ferramenta que vem com a sua moto. Se a sua moto é 0 km, provavelmente ela veio com o kit de ferramenta. Se ela for usada, provavelmente com o tempo aí já se perdeu, porém você consegue montar um kitzinho com as coisas que você mais usa: alicate, chave de fenda, chave Phillips, chave Allen. Aí você tem que ver mais ou menos como que são os parafusos da sua moto, às vezes são Torx, aí você leva o jogo de chave Torx, porque pode te ajudar numa hora ou outra ali, dependendo, obviamente, da distância, é muito complicado. Obviamente, todo mundo usa, né? Ó, levar um celular, né, rapaziada? Vai saber como é que vai. E lembre, sempre que for fazer uma viagem, comunicar aos seus parentes, porque não é nada agradável você sair, principalmente se for para longe, e não deixar avisado para ninguém, e vai que acontece alguma coisa, pelo menos eles estão cientes que você estava viajando, você está em tal lugar, e sempre comente, sempre avise como você está e tal, porque é muito importante e deixa as outras pessoas despreocupadas. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo muito bom para mim, pelo menos. É uma coisa que eu gosto de fazer, estou me preparando para isso e espero que os vídeos também tenham bastante conteúdo gerado por conta dessa viagem e que as coisas aconteçam da maneira que nós estamos planejando, que tudo ocorra bem, com muita proteção, com segurança, com muita diversão, né? Vai ser eu e meu amigo, então espero que tudo ocorra bem e que esse vídeo sirva de, às vezes, motivação também para vocês que querem viajar, mas não sabem o que levar. E é simples, rapaziada, com pouquinho em pouquinho, de peça por peça, você monta o seu kit e segue a vida da melhor maneira possível. Então é isso aí, falou, até a próxima.